Fala galera, dentro do direito empresarial, um tema muito importante para quem quer seguir carreira trabalhista. Recuperação judicial, extrajudicial e falência de empresário e da sociedade empresária, Lei 11.101 de 2005. O tema é grande, a lei é bastante complexa e vejam que na aula de ontem nós discutimos o quê? Medidas saneadoras e providências preliminares. Eu tenho uma medida saneadora aqui para trazer a vocês. Suspensão de processo de empresa que se encontra em recuperação judicial. Se houvesse pedido na contestação, o que você vai fazer em sentença? Galera, a alternativa para esse tipo de caso é apreciar em providência saneadora, tá? O artigo 6º da Lei 11.101 fala que os processos devem ser suspensos, mas a interpretação da Justiça do Trabalho é: a suspensão só alcança processos na fase de execução, ou seja, processos na fase de conhecimento correm legalmente porque eu não tenho uma dívida consolidada, eu não tenho uma sentença falando que a empresa em recuperação judicial é devedora. Esse era o primeiro ponto que eu queria discutir rapidamente aqui com vocês dentro desse tema que é muito complexo. O segundo é: empresa em recuperação judicial. Eu posso desconsiderar a personalidade jurídica dessa empresa para alcançar os bens dos seus sócios? E aí o entendimento é sim. É possível desconsiderar a PJ dessa empresa, deslocando a responsabilidade para os sócios que, enquanto pessoas físicas, não respondem, tá? Enquanto recuperação judicial ou enquanto sujeitos a um regime de preferência para fins de pagamento de crédito ou para reestruturação patrimonial. Então eu alcanço os bens dos sócios normalmente. Mas o problema que a gente tem na jurisprudência da Justiça do Trabalho, e ainda alguns tribunais são vacilantes nesse sentido, é: de quem é a competência, então, para processar um IDPJ contra uma empresa em recuperação judicial? E o primeiro entendimento, que é o entendimento minoritário, fala que os atos expropriatórios devem ser concentrados no juízo falimentar ou no juízo da recuperação judicial, inclusive atos que visam alcançar os bens dos sócios integrantes dessa sociedade. Esse é o entendimento que prevalece na Justiça do Trabalho, Alexandre. Olha, apesar de alguns tribunais regionais do trabalho entenderem dessa forma, TST, STJ e STF já entenderam em sentido contrário, falando o seguinte: não, a competência para o IDPJ de empresa em recuperação judicial é da Justiça do Trabalho, maiormente porque a natureza jurídica da decisão que decide o IDPJ é interlocutória, ou seja, eu não executo essa decisão porque a finalidade dessa decisão é única e exclusivamente constituir a dívida contra os sócios, declarando que eles são responsáveis. Então a natureza dessa decisão é uma natureza declaratório-constitutiva. Eu não tenho avanço contra o patrimônio da empresa. Eu tão somente busco responsabilizar os sócios da empresa em recuperação judicial, de modo que eles, sendo responsabilizados, venham a responder em paralelo à empresa que está em recuperação. De modo que, se eu alcançar os bens dos sócios, garantindo ou pagando a dívida, eu vou exonerar a empresa do pagamento, eu vou exonerar a empresa em recuperação judicial de incluir na habilitação de crédito o débito tido com esses trabalhadores. Beleza, pessoal? Esse era o ponto que eu queria discutir com vocês. Leiam o artigo 83 da Lei de Falências e o artigo 49 da Lei de Falências também, que são artigos, juntamente com o artigo 6º, muito importantes e que tendem a ser cobrados na prova de primeira fase. Bacana? Sigamos em frente.